Olá, gente. Paulo Maués Corrêa com vocês. Começando o ano de 2025, ainda fazendo um balanço de 2024. E neste vídeo eu gostaria de tratar de uma coisa que eu gostei muito de fazer e que me deixou muito orgulhoso, que foi a organização do primeiro livro dos meus alunos lá do Colégio Augusto Meira, que é este livro aqui chamado Oito Lendas Paraenses. Eu vou falar um pouquinho do processo que levou a esse produto, a esse resultado final, né? No ano de 2022, nós fomos convidados por uma ONG muito importante aqui no bairro do Guamá, que é a nossa biblioteca. Fomos convidados a participar de um evento que já é tradição, tem coisas aqui no canal a respeito, que é o Cortejo Bisagento, que é uma atividade cultural que acontece sempre dia 31 de outubro, né? Uma espécie de movimentação de resistência cultural. Enquanto a cidade inteira está falando do Halloween, a gente está no Cortejo Visagento. E aí a gente foi convidado, pedi para que os meus alunos escrevessem algumas histórias, e a ideia era a seguinte: que a gente não fosse simplesmente para receber conhecimento, mas que também partilhasse os nossos conhecimentos, e isso se daria por meio dessas narrativas. E surgiu o projeto chamado Folhas Volantes, né? Era para simplesmente de folhas voadoras mesmo, né? Volante nesse sentido, que as folhas e as histórias voassem de mão em mão, de repente a gente alcançaria um leitor ou outro, e também se perdesse, o vento também proporciona isso, né? As folhas se perdem, são tanto as folhas de papel quanto as folhas das árvores mesmo, né? E aí, gente, quando foi o ano retrasado, 2023, no final de 2023, eu fiz um contato com a imprensa oficial do Estado, leia-se aqui, entenda-se aqui a editora pública da Alcide Jurandir, e eles resolveram patrocinar a edição do nosso livro, ao qual eu dei simplesmente o nome de Oito Lendas Paraenses. Eram 8 títulos, né, de histórias, eram 8 histórias, e foi fácil batizar o livro, né? Então, a segunda etapa, a próxima etapa desse processo era contactar os ilustradores, e eu falei primeiro com meu ex-aluno lá do Augusto Meira, meu amigo, o Jonathan Souza, que fez o seguinte: ele ilustrou as 3 primeiras histórias. E aí, depois eu chamei, mas esses eram alunos ainda da escola, né? Que era o Darlan Matos, era Jandira Lima Angelim, e também o Lucas Henrique Ferreira, o Luke Amorim, é o nome artístico do rapaz. E assim, gente muito querida, que fez, assim, participou deste projeto, e que foi o lançamento, foi na Feira do Livro, tem coisa aqui a respeito. E assim, fiquei muito feliz de ter lançado este trabalho. É o primeiro livro publicado com a marca do Colégio Augusto Meira, pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Eu sou professor lá desde 2020, né? Então, eu quero falar um pouquinho das histórias e dos autores, tá? Eu coloquei aqui as histórias numa ordem que foi a ordem de entrega das narrativas, né? Então, quem primeiro me entregou, olha, o livro está lindo, gente. Olha só, o trabalho maravilhoso que foi feito com muito cuidado lá, né? Pela equipe da imprensa oficial do Estado, né? A Raíssa trabalhou na diagramação, né? O Luciano lá sempre conduzindo as coisas também. Então, olha só, tem uma apresentação minha, e aí aqui o livro todo ilustradinho, né? Olha só, com um layout muito bacana. Ó, isso aqui é o sumário, olha o sumário, pô, Santi, a luz está refletindo aqui, né? É porque o papel é de boa qualidade, gente. É um papel assim, bem. Deixa eu ver qual é o papel. É o coucher, olha. Não é coisa barata, não. E aí a gente ficou muito feliz, olha só, a qualidade das ilustrações. Isso aqui ficou meio um pouquinho escuro, né? Mas essa daqui é do lobisomem. Então, eu vou falar um pouquinho das histórias, né? Tem o Lobisomem Paraense. Esse texto foi uma produção de Grace Souza. Essa história é uma história
familiar, né, da família do autor. E aí o que acontece? É uma narrativa passada com o bisavô, né, de Grace, que essa história se passa em 1880, que é a história do camarada que trabalhava preparando farinha e que resolveu ir para casa à noite, uma coisa que ninguém fazia porque tinha medo, né, de vir no escuro, porque tinha um lobisomem aparecendo por lá. E aí, ao mesmo tempo que ele resolveu ir, também outro sujeito, eu vou também, mas vou por aqui, por esse outro caminho. Lá pelas tantas, o bisavô, deixa eu lembrar do nome dele aqui, cadê o nome? Seu Antônio. Seu Antônio foi abordado por uma criatura e, como ele já estava prevenido, né, mandou ver teçadada, lambada desteçada no caboclo, no bicho, e aí no outro dia ele soube que o sujeito que havia saído no mesmo instante que ele tinha sofrido um acidente e se machucado num terçado. Ele foi lá e desmascarou o cara, né? Descobriu quem era o lobisomem, o camarada sumiu no trecho. Eu estou falando sinteticamente para não estragar a leitura que de repente alguém queira fazer depois das histórias, né? Aí depois vem também com ilustração do Jonathan. Jonathan de Souza, ele assina como Jonathan DS, segue lá no Instagram, tem um trabalho muito bacana. Aqui o Gabriel Ferreira Montenegro escreveu A Cobra Grande do Rio Santana, que é a história do encontro que o avô dele, que era pescador, né? Lá no esse Rio Santana, gente, ele era pescador lá e em Mocajuba, né? E o que aconteceu? Numa certa ocasião, ele viu uma cobra imensa no rio, que ele calculou que tinha em torno de 10 metros de comprimento. É grande mesmo. Então, olha a ilustração. É claro que a ilustração valoriza, né, gente? Aí colocou logo bem maior, né? Mas faz parte. Quem conta um conto aumenta um ponto. Ou uns metros, né? Então, essa, sintetizando, é a história do Gabriel. E aí tem o Gabriel de Souza, também com ilustração do Jonathan DS, Jonathan de Souza, não são parentes, tá? Que é a história do Velho Preto, né? A ilustração é essa aqui, né? Ó, qualidade, né? E aí, gente, essa história é de uma aparição que surge simplesmente no fundo do quintal aqui da família, da casa da família do Gabriel, tá? E ele narra um desses episódios de uma forma muito bacana. Depois tem o texto da Adriane Emily Cunha Monfort, e aí quem ilustrou dessa vez foi o Darlan Matos. Essa ilustração que o Darlan preparou para a história da Adriane. E aí a história dela é O Homem Porco de Abaeté, que conta, olha só como tem essa história do lobisomem. Na Amazônia vocês sabem que uma feição local do lobisomem é dessa criatura que se transforma num porco, né? A gente chama de vira-porco ou de lobisomem. Lobisomem mesmo, apesar de não ser lobo, mas homem, né? É um porco-man, uma coisa assim. Mas a gente chama indistintamente de lobisomem. Tá? E aí o que acontece? Isso aqui narra a aventura nada agradável de um tio dela nos anos de 1970, em Abaetetuba, em que ele se deparou com um porco imenso. Ele era um tempo que não tinha televisão em todas as casas e ele gostava de ver novela, né? Ia com outro companheiro na casa da madrinha. E aí lá ele assistia a novela, depois na volta para casa na escuridão eles se depararam com o tal do porco, né? E aí realmente é uma história bem interessante, né? Aí depois tem A Visão do Além, é da Ana Clara Saldanha, e quem ilustrou foi a Jandira Limangelin, e aí a Jandira já fez com outra pegada, né? Cada ilustrador fez no seu estilo, isso ficou muito bacana no trabalho, né? Essa variedade. E essa Visão do Além, gente, é uma narrativa de um encontro que uma conhecida dela, que a gente pode classificar como sensitiva, teve com a bisavó da Ana Clara, né? Só que dias depois, deixa eu ver quantos dias aqui, ou uma semana, um mês,
deixou ver um probleminha, tal, 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 algumas semanas depois do falecimento da bisavó dela. Então é um encontro com uma alma de uma pessoa que já tinha morrido, né? E aí depois tem. Eu estou sintetizando, as histórias são mais interessantes do que eu estou expondo aqui, viu? Depois tem o Vira-Porco de São Caetano de Odivelas, que é do João Vitor Evangelista da Silva, e a ilustração é do Luque Amorim. E aí já é uma pegada diferente, olha, que lembra um pouquinho dos quadrinhos, né? Olha lá o lance dos super-heróis. O porco virou um super porco aí, né? Então, é muito bacana essa variedade mesmo. E aí aqui é uma história que se passa em São Caetano de Odivelas, que basicamente é a narração do encontro entre uma pessoa e o famigerado porco, né? Que aí uma curiosidade dessa história, embora se chame Vira-Porco de São Caetano de Odivelas, se trata de uma figura feminina que se transformava, né? E aí eu não quis fazer a correção, acho que eu, da natureza do discurso do meu narrador, né? Então ficou bem interessante. Algumas dessas histórias eu estou usando nos meus trabalhos, né? O livro sobre a Matinta Pereira, estou analisando, então eu aproveito alguma coisa daqui, até para valorizar o trabalho dos meus estudantes, né? Dos meus alunos. E aí depois vem A Vizinha que Virava Porca. O negócio de virar porco aqui, gente, está em alta, né? Que é da Lia Sofia Nascimento da Silva Aguiar, e com ilustrações de novo da Jandira. Ó. Olha as ilustrações, entenderam? Muito bacana. E aí aqui é uma experiência também familiar. Essa é uma tônica, basicamente é disso que trata o livro. São memórias das famílias desses meus estudantes, desses meus alunos, que são os escritores dessas narrativas, né? E aí aqui é um caso que aconteceu em 1970, né, na década de 1970, que era uma vizinha que desconfiavam que ela virava porca, até que tiveram, de certa forma, certeza, porque ela teve uma aparição lá, gente, arranhava o portão, um negócio assim, apavorante, né? E aí a última história, são 8 histórias, é essa daqui, História da Cobra Norato, que é do Dixon Yuri Viana Rodrigues. A ilustração é do Darlan, de novo, Darlan Matos. Olha lá, a ilustração, a história é curta. E aqui é mais uma variante da história da Cobra Norato. Essa história aqui, vejam só, o trabalho dos meus alunos também nutre o meu trabalho, né? É um trabalho assim que eu desenvolvo é uma atividade que eu desenvolvo de formação de escritores e também de leitores, né? E assim é muito legal porque no meu trabalho de pesquisa essa produção aparece, né? Por exemplo, essa história do Dixon aparece, eu fiz um comentário a respeito dela aqui nesse meu livro específico sobre a lenda da cobra Norato. Isso aqui é para um outro vídeo, gente. É uma outra coisa que eu tive muita felicidade de fazer em 2024. Então, aqui é a lenda famosa da cobra Norato, a cobra que se encanta num belo rapaz e que tinha uma irmã que era braba e que ele teve que matar porque era uma cobra, né? As duas cobras. Quem viu a série Cidade Invisível sabe do que estou falando. Lá aparece Norato e a irmã dele, a Caninana, né? Aqui na referência de livros e tudo mais é Maria Caninana, né? É um tema do qual eu tratei aqui no meu livro sobre a série Cidade Invisível. E aí o nome do meu livro é Cidade Visível. A Juliana Monteiro aqui na capa, né, como uma tinta. E aí o trabalho do Dixon aparece referido no meu trabalho sobre a Lenda da Cobra Norato, né? Então, gente, este livro, Oito Lendas Paraenses, o pessoal de Belém pode adquirir lá na livraria da editora Pacatatu. Eu deixei lá para vender. Né? Eles não colocaram no site, porque no site só constam os livros que são do selo da editora Pacatatu. Quem tiver interesse pelos meus outros livros, são mais de 30, eu acho. 30 e tanto, gente, mas nem todos são pela Pacatatu, quase a totalidade é. Pode acessar o site da Pacatatu e se servir à vontade, né? Agora, esse daqui, como não é do selo da editora pública da Alcide Jurandir, só está à venda na livraria física. E também, assim, quando as aulas recomeçarem,
que isso será a partir do dia 27 de janeiro, lá no Colégio Augusto Meira. Você pode lá adquirir o seu exemplar. Só procurar a gente por lá, tá certo? E adquirir, né? E ler as histórias, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Isso aqui é só um aperitivo, né? Qual que é a novidade para 2025? É que nós já temos um segundo livro prontinho. Prontinho não, porque os meninos estão fazendo as ilustrações, mas dessa vez tem mais histórias. 19, eu estou vendo se consigo uma 20ª história, né? Alguns alunos tiveram dificuldade para o envio das narrativas para mim, né? A gente distribuiu no Cortejo Visagenta do ano passado, foi muito legal. E aí a gente já tem um segundo livro que se chamará Lendas e Assombrações. Entenderam? Então, dessa vez nós vamos fazer um lançamento na nossa escola. E qual que é o diferencial entre este livro e o próximo? É que no próximo, praticamente todos os autores ainda serão alunos do colégio. Neste caso aqui, somente um aluno e 3 ilustradores ainda eram estudantes do Augusto Meira. Tá bom? Então, lá no Augusto Meira, a gente tem esse projeto que eu coordeno e conduzo, que é com o apoio dos demais professores, da coordenação, da direção, que é esse projeto de formação de escritores, né? Então, nós teremos esse segundo produto e, em breve, né, espero contar com a presença dos que puderem realmente aparecer para adquirir o seu exemplar, porque a gente vai fazendo outros livros também, né? E, assim, quem tem interesse em participar de projetos como esse, o Augusto Meira está com as matrículas abertas, é só procurar a escola, né? Estamos aqui no início de janeiro de 2025, né? Então, esse mês todo, acho que oficialmente até dia 11, no site da Seduc, né? Pode matricular, mas se tiver alguma dificuldade, vá direto à escola. A entrada, devido à reforma que está sendo concluída no nosso prédio central, a entrada está sendo pela garagem, pelo estacionamento, e aí você lá vai ser bem recepcionado e conduzido à secretaria para fazer a sua matrícula, a matrícula do seu filho, da sua filha, e aí tenho certeza que será um bom investimento. Augusto Meira é uma escola pública de qualidade, que completará 60 anos agora em 2025, e eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa escola, de fazer parte de uma equipe muito comprometida, com uma boa formação, não só para o Enem, mas para a vida também. Isso aqui não cai no Enem, gente, mas isso aqui é uma experiência que não tem preço. Se não tem preço para mim, vocês podem imaginar como é para os participantes, para os autores, para os ilustradores, né? E eu faço questão, eu apareço na capa como organizador, gente, mas eu fiz questão de colocar aqui no verso o nome de todos os meninos, dos ilustradores e dos autores. No nosso próximo livro, como eu tenho contato com todos os autores, nós vamos ainda fazer mais bonito ainda. No final do livro vai ter a fotinha de cada um dos autores, assim, vai ser um negócio muito bacana, tá certo? Então, minha gente, é isso. Muito orgulho de ter feito em 2024 este livro com os meus alunos, com o patrocínio da imprensa oficial do Estado e pelo selo da editora pública Dalcídio Jurandir, né? Então, fica aqui o convite para você conhecer o livro, procurar a editora Pacatatu ou nos procurar no Colégio Augusto Meira. E fica o convite também para você se matricular na escola, matricular seu filho, sua filha, e se inscrever aqui neste modesto canal que andou um pouquinho parado, gente, mas é porque a atividade de professor, especialmente em final de período letivo, é muito puxado, né? E a gente chega assim que nem atleta em final de temporada, né? Bem cansado e é esgotado mesmo, né? Então agora a gente vai retomar com força total para manter as coisas atualizadas por aqui. Tem muita coisa importante aqui e tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. Tá certo? Se gosta de assombração, de visagem, de vontade, tem tudo aqui. Se gosta de mitologia grega, também tem. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Muito grato pelo apoio de sempre e parabéns a esses meninos todos. São 12 autores, então são 8 autores e 4 ilustradores, portanto são 12 artistas que compuseram este trabalho que me deixou muito orgulhoso. Então, até a próxima, gente. Forte, fraterno abraço, que 2025
seja um ano muito produtivo para todos nós